Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência em relação à troca de função, né? Eu já havia compartilhado com vocês no final do ano passado, mais ou menos, que eu iria mudar de função, porém isso só ocorreu agora, né? Após 5, 4 meses mais ou menos. Eu vou resumir o que eu fazia na antiga função e o que eu vou fazer a partir de agora. Basicamente o seguinte: na antiga função eu era ferramenteiro, trabalho rodando turno, né? Eu mudei de função, porém o turno continua o mesmo, turno, etc. Na antiga função, eu era ferramenteiro e eu ficava responsável pela parte de entrega de ferramentas, entregas de EPIs, relatório de paradas e liberação de equipamentos, abertura de ordem de serviço, né? Que no caso, para quem não sabe, é quando alguém vai executar uma atividade em algum equipamento ou algo do tipo. Eu tenho que abrir essa ordem de serviço, né? Especificando o local, área, etc. E depois eu tenho que encerrar ela, né? Depois que eu abrir no sistema, eu tenho que dar a baixa. E também eu fazia inspeção, né? Da minha ferramenta, da minha área, do meu local de trabalho. Cinta, chave de impacto, chave combinada, etc. Basicamente isso. Fora, né? Quem vê assim acha que é pouco. Mas fora isso, tem diversas outras coisas que não dá para estar citando por aqui. Sem contar o apoio, a ajuda que a gente acaba dando, né? Fazendo para aqueles que precisam ali no momento. Enfim. Mas para resumir, basicamente era isso, né? O que eu fazia na antiga função. Na função atual que eu estou, agora eu sou auxiliar de mecânico. Basicamente o que o auxiliar faz é estar ali ajudando o mecânico, né? Como lá na empresa onde eu trabalho, lá nós trabalhamos com máquinas de perfuração, carregamento e transporte. Então, no caso lá, eu vou ficar responsável pelo apoio de trocar mangueira, apertar conexão, trocar parafusos, peças mais simples, enrolar pacote de mangueira, etc. Essas coisas. Em relação, né, a salário, ficou, podemos dizer que ficou a mesma coisa, né? Do meu antigo salário, salário atual. Até porque pela CLT, se você for mudar de função dentro da atual empresa que você trabalha, o local de trabalho, você não pode mudar de função rebaixando o seu salário, né? Isso é lei. Você só pode mudar de função se o seu salário for o mesmo ou se ele aumentar. Pela CLT, você não pode mudar de função diminuindo o seu salário. Basicamente isso. Então, meu salário ficou a mesma coisa, né? Podemos dizer assim. Mas o que me levou a isso, né? A estar mudando de função. É tipo assim, eu tava na verdade, né? Nessa antiga função de ferramenteiro há 3 anos e 7 meses. Nessa mesma função. Eu nunca tive uma oportunidade de nada, de crescimento, de outra função. A oportunidade que eu tive, eu posso dizer assim que me passaram as pernas, essa é a verdade. Então, tipo assim, desde quando eu fichei lá, desde quando eu entrei, e eu me esforcei muito, né, para melhorar meu desempenho, até porque em relação a currículo, em relação a estudo, eu não tenho isso tudo, não tenho, infelizmente. Mas em relação a desempenho e força de vontade, eu tenho de sobra. Então, desde quando eu entrei, em 2021, do mês 9 do dia primeiro, eu venho me esforçando. Sempre me esforcei, sempre me destaquei. E eu não falo isso querendo me achar, eu falo isso pelo que eu vejo, né? Pelo que o pessoal vem e me fala, o feedback que eles me passam, né? Então eu sei do que eu sou capaz, do que eu fiz, do que eu não fiz. E como não tinha crescimento para mim nessa antiga função, eu decidi sair, né? Desde o ano passado eu já estava querendo sair. Só que, né, quem trabalha em empresa grande sabe como é que funciona. Entra gerente, sai gerente, supervisor, coordenador e aquela confusão toda. Por isso que demorou muito eu conseguir sair da minha antiga função e vim para essa atual, né, que é auxiliar de mecânico. Que eu mudei agora recentemente, foi segunda-feira dessa semana, que eu consegui realmente mudar para a área.
E então, a partir de segunda-feira, eu já fui para a área, né? Ajudar o pessoal da manutenção. Assim, quem vê de fora, né? Quem vê de fora, eu já ouvi, né? Já vieram falar para mim assim: ah, se fosse tu, não saía daí, dessa função que você tá, porque você aí você fica no ar-condicionado, é mais no computador, isso e aquilo. Realmente, na minha antiga função de ferramenteiro, eu tinha uma sala só para mim, com ar-condicionado no 16, o tempo todo ele estava gelado, estava frio, e eu tenho certeza que 99% das pessoas que estão vendo esse vídeo, eles preferem o frio do que o calor, né? A maioria das vezes. Então, quem vê de fora fala: ah, se eu fosse tu, não saia daí, tu vai vir para cá para manutenção, só vai andar sujo, trabalhar no sol, isso e aquilo, vai se esforçar mais. E, tipo assim, eu não vejo por essa forma, né? Por esse lado, eu não vejo. Até porque antes de trabalhar fichado, eu já trabalhava aqui onde eu moro, né? Só que eu trabalhava de ajudante, ajudante pedreiro. Então, para quem sabe, para quem já trabalhou, para quem conhece, ajudante de pedreiro é um pouco puxado. Tem que trabalhar no sol quente o dia todinho, fazendo traço de massa, enfim, né? Então eu já tinha esse costume. Mas, para ser sincero, a única coisa que eu sinto falta da minha antiga área é só do ar-condicionado. De resto, não sinto falta. Não me arrependo. Muito pelo contrário. Eu estou gostando muito dessa nova função que eu estou exercendo, né? Porque, querendo ou não, é um novo caminho, né? Que eu vou trilhar, vou adquirir novos conhecimentos, vou me aproximar de novas pessoas, né? Querendo ou não, que vou estar ali no dia a dia junto com elas e vou estar sempre em busca de melhorar. Basicamente isso. E tem um ditado muito legal que ele diz o seguinte: às vezes você tem que dar um passo para trás para dar dois passos para frente. E foi basicamente o que eu fiz na minha visão, né? Na minha concepção foi o que eu fiz. Eu dei um passo para trás. Por que esse um passo para trás? Porque eu saí do ar-condicionado, saí de uma salazinha fria, e em questão de salário ficou a mesma coisa, então, né, não tinha o porquê de eu estar saindo dali. Mas na minha concepção, sim. Eu dei um passo para trás para dar dois passos para frente. Porque nessa nova função que eu estou, eu creio que eu tenho um potencial maior de estar crescendo, de estar se desenvolvendo e até subir de cargo, né? Se Deus quiser, né? Se Deus permitir. E eu vou me esforçar para isso. Então, a reflexão que eu quero deixar aqui é o seguinte: né? Para quem vê de fora, não sabe o que se passa no dia a dia da pessoa e acha que ela está tomando a decisão errada, pode ser basicamente isso que eu fiz, né? Dar um passo para trás para dar dois passos para frente.